Então vamos lá. O cara, aquele empresário meu, aquele empresário que sabe o que fazer, aquele empresário que a empresa todo ano aumenta o faturamento. O foco principal, ele sabe que o foco principal de um contrato, quando você fecha um contrato de locação, é a renovação do contrato. Então, ele precifica esse contrato de acordo com que ele vai poder atender esse cliente bem, que ele não vai ter nenhum tipo de atrito com esse cliente ele vai ficar satisfeito durante esses 24, esses 36 meses. A renovação do contrato vai ser automática porque ele não tem atrito com o cliente. O cliente nem lembra que ele existe, isso é super importante também. O cliente não lembrar que você existe. E aí, falando da empresa dele, o foco principal da empresa dele é na escala de vendas. Ele está sempre preocupado com vendas, porque empresa que não vende não cresce, empresa que não cresce morre. Tem que vender, o foco é nas vendas. Então, você tem que estar sempre preocupado em vender. O empresário que faz as coisas do jeito certo, o pensamento está sempre no positivo. É sempre no positivo. As coisas que vão acontecendo, que vai dando errado, ele vai se preocupar. O que deu errado? Por que as coisas aconteceram dessa forma? E eu vou corrigir para não acontecer de novo. E obviamente a precificação, ele faz uma precificação lucrativa, não é em cima do preço concorrente, ele não está preocupado com o concorrente. Ah, Gustavo, mas pô, você ficar falando isso, é muito fácil falar isso, mas você não vai fechar nenhum contrato assim, você sempre tem que ter o menor preço, senão você não fecha o contrato. Não é assim, tá? Se você tem essa crença que todo mundo vai sempre pelo menor preço, eu vou te contar um negócio. Para pensar na sua vida. Quantas vezes você comprou alguma coisa e ela não era o mais barato? Quantas vezes você tinha opção de comprar o mais barato e você não comprou? Quando você vai no supermercado, você compra o arroz mais barato, você compra o feijão mais barato, você compra aquele chocolatinho mais barato que está jogado lá? Eu acredito que não, eu acredito que na maioria das vezes a gente vai pela qualidade e a gente vai pelo equilíbrio, né? Pelo custo-benefício. Então, esse é o equilíbrio da vida. A vida tem que ter um equilíbrio realmente. É o custo-benefício, é o tanto que a gente fala. Então, não é todo mundo que vai pelo mais barato, principalmente uma situação dessa que envolve uma coisa tão séria que é a locação de impressoras. Esse serviço é um serviço que, se o empresário que vai alugar, que vai terceirizar esse serviço, ele fechar com uma empresa que não presta o serviço de acordo para ele sabe que ele vai ter um enrosco aí por 2, 3 anos, porque até para encerrar o contrato existe uma multa. Então, o interessante aqui é você entender exatamente esse ponto. Não é todo mundo que escolhe o preço mais barato. Então, a precificação lucrativa é muito importante. Você tem que entender que primeiro você tem que olhar para dentro da sua empresa para você precificar um contrato de locação. Olhe para dentro da sua empresa. Isso vai prejudicar o meu fluxo de caixa? Por que eu vou precificar um contrato para ser o mais barato? E por que esse meu desespero de fechar esse contrato? Às vezes você precifica, às vezes você perde, você não vai ganhar todas as cotações, todos os orçamentos. E se você perder, mas se você tiver consciência de que você ou era para você fechar tendo lucro, ou era melhor não fechar. Tá? Então, essa é o tipo da consciência realmente que você tem que ter. Aí, o cliente, o empresário que está trabalhando na alocação de impressoras e tem lucro, ele é um cara que trabalha com peças de qualidade, tanto as peças que ele vai pôr na impressora dele, quanto os insumos que ele vai trabalhar, ele vai só fornecer toner compatível, algumas vezes toner original, em alguns casos, por exemplo, de impressora laser color, ou até impressora jato de tinta mesmo. Muitas vezes fornecer as impressoras, desculpa, as tintas originais é um negócio, é mais negócio até. Então, precisa entender, porque a hora que você faz uma precificação lucrativa, você realmente tem condições ali de trabalhar com peças de qualidade. Esse empresário que está tendo lucro, ele investe em marketing e publicidade. Para ele isso não é custo, para ele é um investimento. Ele coloca uma grana por mês, essa grana retorna várias vezes, vários X essa grana retorna, mas ele sabe o quanto ele investe e ele consegue medir esse retorno do investimento que ele faz. Não é simplesmente fazer um anúncio ali e aí as coisas vão acontecendo e ele não consegue ter um controle, ele não consegue saber de onde está vindo essas pessoas. Então, esse empresário ele tem todo esse funil bem feito, esse funil bem pensado.
Então, os clientes vão entrando, ele quer saber da onde está vindo. Ó, será que esse cliente veio do anúncio tal? Esse cliente ele veio da onde? Ele veio do Facebook, veio do Google, veio do meu outdoor, veio da rádio. Então, o cara, ele tem tempo para pensar nesse tipo de organização na empresa dele, porque os clientes que ele tem de contrato, como ele trabalha com equipamentos novos, como ele trabalha com peças originais na impressora, como ele trabalha com suprimentos de qualidade, ele não tem que ficar toda hora, ele não tem 3, 4 chamados por semana do mesmo cliente. Então, a empresa dele vive uma calmaria, vive uma tranquilidade em que ele pode realmente pensar em crescer. Essa é a grande sacada do empresário que trabalha tendo lucro. Esse empresário, ele investe os seus conhecimentos em diversas áreas. Ele não fica só focado ali na parte técnica, só consumindo conteúdo técnico, conteúdo técnico. Eu preciso saber 50 formas de limpar a cabeça de impressão, 800 formas de se fazer um fusor. Não, cara, o cara está focado em conhecimento de várias áreas da empresa dele ali, como vendas, marketing, gestão. Pô, meu, você investir em gestão para você conhecer, entender como se faz uma gestão empresarial é uma das coisas mais importantes que tem. O financeiro, o desenvolvimento pessoal mesmo. O desenvolvimento pessoal ele serve para você entender o outro, para você entender como tratar uma outra pessoa. Então você tem que entender como você trata o funcionário. Por que, que o funcionário faz o que ele faz do jeito que ele faz? Por que, que o seu cliente ele te trata do jeito que ele te trata? Você tem que entender isso daí. Então, quando você faz cursos de desenvolvimento pessoal, você começa a entender essa dinâmica do ser humano, essa troca, né, que você tem entre o cliente, você tem entre até o seu fornecedor mesmo e o seu funcionário. E aquilo, o foco do cara está sempre no crescimento da empresa. Se você for pegar essa lista todinha que eu fiz aqui, você vai ver que o foco, o resultado é esse aqui, é no crescimento da empresa.